Todos sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde hoje vamos abordar sobre funções homógrafas. Nós vamos fazer o estudo completo da função homógrafa, onde vamos analisar quando dá uma função de como é que você pode traçar o gráfico, fazer o domínio, o exercício da função e tudo. E também quando dá um gráfico de como é que tu podes obter a expressão de uma função homógrafa. Primeiro dizer que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo e vos desejo um bom trabalho na compreensão. Primeiro, nós sabemos que uma função homógrafa é dada por uma expressão de y igual a ax mais b sobre cx mais o d. Os primeiros pontos principais numa função homógrafa, antes de tudo, é saber indicar a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Imaginemos que nós temos um gráfico que está mais ou menos assim, né? Então, quando o gráfico é dado assim, temos o ponto x e o ponto y, onde nós temos este das abscissas e este das ordenadas. Se eu tenho um traçado que vem assim, este ponto aqui me dá o valor da minha assíntota vertical, onde a assíntota vertical neste ponto cruza-se no x vertical. É o que tem que anotar. E também, se eu tenho um gráfico, ou seja, um tracejado na linha horizontal, este ponto aqui, que interseta este ponto aqui, indica a minha assíntota horizontal, que é o YH, que é a assíntota horizontal. Então não se esqueça, quando tens o traçado vertical, indica a assíntota vertical, e quando tens um traçado horizontal, já diz tudo, a assíntota horizontal, que é no ponto Y. Agora, como é que nós podemos determinar essas assíntotas quando dão uma expressão desta aqui? Lembrando que a função é dada por f de x é igual a ax mais b sobre cx mais o d. Não te preocupes, por nas funções, o y é igual ao f de x. Então, se eu quero ter a minha assíntota vertical, que é o x vertical, isto aqui será igual, ou seja, é pegar o denominador e igualar a zero. Então, quando nós pegamos o denominador igualar a zero, ficamos com cx mais d será igual a zero. Este senhor é positivo, quando passar lá fica negativo. Então, ficamos com cx será igual a menos o d. Multiplicação, passa a dividir, ficamos com x será igual a menos d sobre o c. E daí nós conseguimos determinar só ter a expressão da assíntota vertical. Então, para nós termos uma expressão da assíntota horizontal, é uma expressão dada por, ou seja, é uma expressão em que tu pegas, no numerador tu pegas o valor de a, no denominador tu pegas o valor do que é de c. Ou seja, a nossa assíntota horizontal será igual a A sobre o C. Então, aqui nós temos a nossa assíntota horizontal. Mas nisso aqui resta um detalhe. Nós podemos determinar a assíntota horizontal a partir do limite. Ou seja, temos que o limite de x, quando tende para mais infinito do que de f de x, é que vai nos dar a nossa assíntota horizontal. Onde o f de x é o ax mais b sobre cx mais o d. Então, daqui podemos dizer que isso implica que limite de x, quando tende para o infinito, ficamos com ax mais b sobre cx mais o d. Então, nós sabemos que, se você tem dúvida sobre limites, tem uma videoaula que explica sobre o limite, quando nós temos a tendência, ou seja, quando nós temos o x quando tende para o infinito. Daí, temos que tiramos o limite do maior expoente do numerador e denominador. Daí, ia ficar como ax sobre o cx. Só que neste ponto aqui, vamos multiplicar isto, ficaremos com a sobre o c. Então, também podemos determinar a partir do limite. Então, tendo esses pontos importantes, também podemos ver em que essa expressão aqui, uma função homógrafa, pode ser escrita de y igual a mais b sobre cx mais o d. Podemos ter essa expressão aqui. Nessa expressão, o que nós temos que saber, como parte importante, depois vamos ver como é que funciona no exemplo, é que o b é diferente de zero. E também o b ser diferente de zero, então significa que o b pode ser maior que zero, assim como o b pode ser menor que zero. Só que ao longo dos exercícios vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, este aqui é o resumo de tudo sobre as funções homográficas. Então, o que nos resta? Funções homógrafas, né? Então, o que nos resta aqui, vamos ver um exemplo de como é que nós podemos traçar o gráfico de uma função homógrafa. Imaginemos que nós temos uma expressão de y igual a x mais 2 sobre 3x menos o 2. Então, este aqui dizemos que, vamos dizer que é um exemplo 1, né? Então, o que acontece neste ponto aqui?
Primeiro, nós temos que indicar os zeros da função. Primeiro, são os zeros da função. Este aqui é o primeiro ponto. Temos que indicar os zeros da função. Para nós conseguirmos indicar os zeros da função, é muito simples. É só fixar qual vai ser o valor de x quando o y for igual a zero. Então, por exemplo, que dizem são zeros da função. Então, qual será o valor de x quando y for igual a zero? O que vai acontecer é que aqui nós temos o lugar de y. Vamos substituir porque é por zero. Então, ficaremos com zero será igual a x mais 2 sobre 3x menos o 2. Isso está a dividir. Quando passa para cá, passa a multiplicar. Uma vez que o zero é o elemento absorvente da multiplicação, significa que isso tudo aqui vai ser zero. Então, isto implica que ficamos com x mais 2 será igual a zero. Positivo, passou lá, fica negativo, ficamos com x será igual a menos o 2. E daqui nós já temos o nosso zero da função. O segundo ponto é saber indicar a ordenada na origem. Né? Ordenada na origem. Ordenada na origem podemos descrever por OO. Também é válido, né? Não 00, é OO. Então, para indicar a ordenada na origem é o inverso. Agora, qual vai ser o valor de y quando x for igual a 0? É assim que se indica a ordenada na origem. Então, para tal, nós pegamos nossa expressão. Então, no lugar de x da nossa expressão, vamos substituir por 0. Então, ficamos com y será igual a 0 mais 2 sobre 3 vezes 0 menos o 2. Então, isto implica que y será igual a 2 sobre 0 vezes 3 dá 0 e isto aqui sai, ou seja, 0 menos 2, ficamos com menos 2. E daí ficamos com menos 1. Então, significa que nossa ordenada na origem é igual a menos 1. E uma dica importante que eu esqueci de explicar na parte teórica é que como é que nós podemos indicar o domínio e o contradomínio da função. Sempre, se vocês querem indicar o domínio e o contradomínio da função, para assíntotas, né? Uma vez que nós identificamos que aqui nós temos a nossa assíntota vertical e a assíntota horizontal. Para a assíntota vertical, sempre o domínio, temos que analisarmos no ponto das abscissas, que é o y, que é o x. Então, estamos a tentar dizer o quê? Que o domínio da função, temos que o x pertence a R, mas tem que ser diferente da nossa assíntota vertical, ou seja, da assíntota vertical. E para o contradomínio da função, temos que é o y, porque indicamos nessa parte aqui no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, y pertence a R, mas tem que ser diferente da nossa assíntota horizontal. Não se esqueça, é para o domínio e contradomínio. Isto aqui há de ver que, por exemplo, vai te ajudar muito no sentido de que para se indicar o domínio e o contradomínio, quando dá uma certa, ou seja, um certo gráfico de uma função homógrafa. Mas para tal, aqui damos continuidade. Depois de indicar o zero da função e a ordenada na origem, podemos indicar as assíntotas. Que é o terceiro ponto, podemos indicar as assíntotas. Então, aqui podemos ter a nossa assíntota vertical. A assíntota vertical, nós dissemos que é o x vertical, que é igual a menos o d sobre o c. Não. Estando neste ponto aqui, como é que você vai identificar isso aí? O valor de a, b, c e d. Nós dissemos que a nossa função, uma função homógrafa, é ax mais b sobre o cx mais o d. Então, significa aqui o quê? Que o nosso valor de A aqui é 1, o nosso valor de B é 2, o nosso valor de C é 3 e o valor de D aqui vai ser o menos o 2. Então, daí ficamos com isto aqui será igual a menos o 2 sobre o nosso valor de C, que é 3. Então, daí ficamos com 2 sobre 3. Então, esta aqui será a nossa assíntota vertical. Então, para identificar a assíntota horizontal, que é o YH, temos que é igual a sobre C, fica fácil. É somente pegar este valor e dividir por este valor. Ou se você quiser, pode calcular por limite. Daí ficamos com 1 sobre o 3. Então, aqui temos a nossa assíntota horizontal. Se fosse por limite, era só colocar limite de x quando tende para o infinito da nossa função, que ficamos com x mais 2 sobre o 3x menos o 2. Então, aqui estamos a dizer que é a assíntota horizontal. Então, daí ficamos com ter elemento de maior expoente no numerador e denominador, ficaremos com x sobre 3x, simplificamos esses dois, e aqui ficamos com 1 sobre 3, que esta aqui será a nossa assíntota horizontal. Então, já tiramos zero da função, ordenando na origem, a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Agora, o outro ponto que também nós podemos tirar é o domínio e o contradomínio da função. Então, para nós termos o domínio da função,
nós dizemos que o x pertence a R diferente da nossa assíntota vertical. Nós vimos que quando nós determinamos aqui a nossa assíntota vertical deu 2 sobre 3 e horizontal 1 sobre 3. Então significa que aqui ficamos com 2 sobre 3 e o contradomínio da função é y pertencente a R diferente de 1 sobre 3. Então nós temos isso aqui. Agora, depois daqui é somente traçar o gráfico, né? Vamos ver como é que fica o nosso gráfico. Para ver como é que fica o gráfico é muito simples, né? Simples, se você compreender esse exemplo, acredito que se você for a pegar outros exercícios que têm a ver com funções homográficas, acho que conseguisse sair bem. Primeiro, já identificamos os pontos, né? O nosso zero da função, né? Os nossos zeros da função, nosso zero da função. Identificamos a ordenada na origem, identificamos a x vertical, ou seja, a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Nós dissemos que o nosso zero da função, de acordo com o cálculo, deu menos o 2. Temos menos o 2, x, que é igual a menos o 2. E a ordenada na origem deu y igual a menos 1. Aqui vou aproveitar a tirar a minha assíntota vertical. A assíntota vertical é 2 sobre 3. A assíntota horizontal, que ficamos com 1 sobre 3. Então, daí primeiro, temos a nossa assíntota vertical. Nossa assíntota vertical, estamos aqui 2 sobre 3. Então, vamos encontrar o 2 sobre 3, mais ou menos neste ponto. Vamos traçar uma linha aqui na vertical, que indica a nossa assíntota vertical, que é 2 sobre 3. A nossa assíntota horizontal é 1 sobre 3. Então, significa que está mais ou menos neste ponto aqui. 1 sobre 3. E daí, vamos traçar uma linha neste ponto que indica a assíntota horizontal. Só que aqui nós temos o zero da função. Estamos a dizer que aqui, quando nós colocamos zero da função, dizemos que quando y for igual a zero, qual é o valor do que é de x? Vimos que quando aqui nós temos o ponto da origem, quando for igual a zero, deu aqui o menos o 2. E para a ordenada na origem, dizemos que y é igual a menos 1. Ou seja, quando x for igual a zero, o nosso y deu menos 1. Nós temos menos 1 nessa ordenada na origem. Não, aqui o que acontece é que vamos unir esses dois pontos aqui, onde vai sair uma hipérbola, né? Então significa que teremos um gráfico que vem mais ou menos assim, dessa maneira aqui, uma hipérbola. O que acontece é que essa hipérbola ele tende a se aproximar da assíntota vertical, mas nunca toca neste ponto. Não, daí é só conseguir traçar uma imagem neste ponto para este ponto aqui, uma vez que estamos a trabalhar com as funções homógrafas. Então, daqui temos isto aqui. Este aqui seria o gráfico de uma função homógrafa de y, ou seja, de y igual a x mais 2 sobre 3x menos o 2. E uma das coisas das notas que eu vou deixar é que quando trata-se de uma função homográfica, essas funções são funções injetivas. Por quê? Porque sempre quando tu traças um ponto na assíntota horizontal, somente só vai tocar num único ponto. Então, podemos ter isto aqui, vai tocar neste ponto. Se você traça também este traço assim, deste ponto, vai ver que somente só vai tocar no único ponto do gráfico, ou seja, será neste ponto aqui do gráfico. Então, estas funções são sempre funções injetivas, né? Então, são funções injetivas. Então, é assim que se traça o gráfico de uma função homógrafa. E uma das coisas, nem sempre você vai ter, por exemplo, uma parábola, ou seja, tu vais ter tipo uma hipérbola, em que essa hipérbola depende dos zeros da função e da ordenada na origem. Há casos em que você pode encontrar alguns gráficos que somente passam por um único ponto do x e passam por um único ponto de y, né? Por exemplo, podemos ter um gráfico que passa, veja que este gráfico aqui não dependeu dos zeros da função e da ordenada da origem. Então, pode ter um gráfico neste caso aqui e também tu pode ter o gráfico neste caso aqui. Mas o procedimento é o mesmo. Então, aqui nós vimos este exemplo aqui, em que temos y igual a x mais 2 sobre 3x menos 2. Agora, o exemplo 2, imaginemos que nós temos uma função destas, em que y é igual a menos 3 sobre o x mais o 2. Nós queremos fazer o estudo desta função aqui, homógrafa.
E uma das coisas também que eu ia deixar é que numa função homógrafa, vocês sabem que o f de x é igual a ax mais b sobre cx mais o d. Ou seja, em outras palavras, o numerador tem uma expressão linear, se vocês forem ver. Então, se o numerador tem uma expressão linear, imagina, por exemplo, se eu tenho uma função em que f de x é igual a x ao quadrado sobre o x mais 1. Se de que é para eu fazer o estudo, isto aqui, prestar atenção que é uma armadilha. Aqui tenho o x ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado, este aqui não pode ser uma função homógrafa. Então, não posso fazer o estudo nessa função aqui. Mas há casos em que podem dar uma expressão de uma função quadrática no numerador e no denominador dar uma expressão em que se terá que simplificar. Daí que pode ter uma função homógrafa, né? Mas neste caso aqui não é uma função homógrafa, porque aqui temos o x ao quadrado no numerador. Então, vamos ver nesse exemplo aqui como é que fica. Primeiro, sempre é determinar já os zeros, ou zero da função, né? O zero da função está-me a dizer o quê? Que o x não conhecemos quando y for igual ao que? A zero. Então, ficamos com y igual a menos 3 sobre o x mais o 2. Significa que no lugar onde nós temos o x, o y vamos substituir por zero. Então, isto implica que ficamos com menos 3 sobre x mais 2 será igual ao que? A zero. Então, isto aqui está a dividir. Quando passa para cá, passa a multiplicar. Quando passa a multiplicar, ficamos com menos 3. Será diferente de zero, porque o zero é o elemento absorvente na multiplicação. Então, logo aqui não temos zeros da função. Por quê? Porque menos 3 é diferente de zero. Não tem zeros da função. Então, o segundo ponto é indicar a ordenada na origem. Para nós conseguirmos indicar a ordenada na origem, temos o quê? Qual o valor de y quando x for igual a zero? Então, para nós indicarmos a ordenada na origem, vamos dizer y será igual a menos 3 sobre, no lugar de x, vamos substituir por zero, ficamos com 0 mais o 2. Então, daí ficamos com y será igual a menos 3 sobre o 2. Então, a ordenada na origem já temos em menos 3 sobre o 2. O quarto passo, ou seja, o terceiro passo é indicar as assíntotas. Então, a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Todos nós já sabemos como se identifica a assíntota vertical. A assíntota vertical é igual a menos o d sobre o c. Ou seja, tu pegas o denominador da sua função igual a zero. Então, depois você vai isolar o valor do x, ou seja, vai isolar o valor do que é do x, exato. Então, aqui, podemos dizer que x mais 2 será igual a zero, para se acostumar, né? Essa função. Então, isto aqui é positivo quando ela fica negativa. Então, eu fico com x será igual a menos o 2. Daí que nós temos o x vertical, ou seja, nós temos a assíntota vertical. Para a assíntota horizontal, temos que a assíntota horizontal é igual a A sobre o C. Ou tu podes calcular isso aqui de forma limite. Há de ver que aqui, essa expressão aqui não está completa. Temos menos 3 sobre x mais o 2. Enquanto que nessa expressão completa temos ax mais o b. Então, o único valor que nós temos aqui é o valor do que é de b, mais o valor de a não temos. Então, se o valor de a não temos, significa que temos aqui o 0 sobre o 1, que é o valor de c, que isto aqui será igual ao que a 0. Então, este aqui será a nossa assíntota horizontal. Em outras partes, podemos dizer que a assíntota horizontal será igual a limite de x, quando tende para infinito, de f de x, que ficamos com menos 3 sobre x mais o 2. Lembrando, no numerador terá esse elemento de maior expoente, no denominador terá esse elemento de maior expoente também. Então, vimos que aqui, uma vez que não temos nenhuma variável de x, ficaremos com menos 3 sobre o x no denominador, em que isto aqui tende para o infinito. Então, qualquer número sobre o infinito é igual ao que a 0. Então, daqui é identificar também a assíntota horizontal. Então, aconselho você a ver o vídeo, aulas que explica sobre limites, para ser muito mais fácil a interpretação dessa indeterminação, quando for, ou seja, quando tendência tende para o infinito, de indeterminação de infinito sobre infinito. Então, daqui nós já podemos tentar traçar o nosso gráfico. Então, para traçar o nosso gráfico, temos que tirar os pontos. Zeros, ou seja, zero da função. Eu acho que gosto de dizer zeros, né? Não temos. Então, a ordenada da origem, temos que y é igual a menos 3 sobre 2. A assíntota vertical, temos que x vertical é igual a menos 2. A assíntota horizontal, temos que a assíntota horizontal é igual a 0. Daí que
vamos traçar o nosso gráfico. Temos o gráfico de x em função de y. Então, aqui nós temos a nossa assíntota vertical, que é menos 2. Então, significa que teremos o menos 2 aqui. E vamos traçar uma reta vertical. Não se esqueça, para você indicar o ponto, é somente traçar uma reta. E temos aqui a assíntota horizontal, em que toca no ponto da origem. Então, significa que teremos outra linha exatamente aqui, neste ponto. Então, daqui temos a nossa ordenada na origem, que é menos 3 sobre 2. Veja que o zero da função não existe, mas, uma vez que o zero da função não existe, temos a ordenada na origem que vai nos ajudar a traçar o nosso gráfico, né? Então, daqui, indicamos este ponto, em que temos menos 3 sobre 2. E daí, uma vez que já temos este ponto da ordenada na origem, o nosso gráfico, ou seja, nossa hipérbola vai ser mais ou menos assim, neste ponto. Assim. Não se esqueça de uma coisa muito importante, é que aqui nunca vai tocar na assíntota vertical, mas a ideia é que vai tentar se aproximar, mas nunca toca neste ponto aqui. E traçamos a imagem deste ponto para este ponto e ficamos com este tipo de gráfico, de uma função homógrafa. Agora, num dos pontos muito importantes e cruciais é que imagina, por exemplo, se nós lembras que eu dei esta definição, ou seja, esta forma em que eu tenho y igual a mais b sobre cx mais d. Vamos analisar este ponto, como é que podemos analisar graficamente. Para nós conseguirmos analisar isso aqui graficamente, é que se eu tenho uma função qualquer, né, em que y seja igual a, por exemplo, a 1 mais 3 sobre 2x mais o 4. Nós temos essa função. Então, nessa função aqui, nós vamos tentar tirar as assíntotas. Para eu conseguir analisar nessa função a minha assíntota, é muito simples. Por quê? A minha expressão diz que y é igual a mais b sobre cx mais o d. Para este tipo de caso, o y diz que é igual ao que? A b. Né? O y é igual a b, ou seja, a minha assíntota horizontal é igual a b. Isto implica que minha assíntota horizontal, de acordo com esta função aqui, o meu b é igual a 3. Tenho o 3. E para a assíntota vertical, é só pegar esta parte aqui do denominador e igualar a 0. Ou seja, esta parte aqui igualamos o que a 0. Então, ficaremos com 2x mais 4 será igual a 0. Positivo passou a ficar negativo. Ficamos com 2x igual a menos 4. Então, x será igual a menos 4 sobre 2. Isso implica que o x será igual a menos o 2. Então, esta aqui será a nossa assíntota vertical. Agora, para indicar os zeros da função, o procedimento é o mesmo. Diremos o quê? Para o zero da função, dissemos que qual o valor de x quando y for igual a 0. Então, daqui vamos igualar a 0 aqui, tentamos isolar isso aqui até achar o valor do que? Do x. Então, poderemos ficar com 1 mais 3 sobre 2x mais 4 será igual a 0. Esse senhor aqui é positivo, passou a ficar negativo, fico com 3 sobre 2x mais 4 será igual a menos 1. Daí fico por os extremos, né? Porque aqui o denominador é 1. Então, fico com menos 1 vezes 2x mais 4 será igual a 3 vezes 1. Então, esse sinal aqui é negativo. Eu posso passar diretamente para cá, ficar negativo. Ou seja, uma vez que isto aqui está a multiplicar, quando passo para cá, passa a dividir. Então, ficarei com 2x mais 4 será igual a menos 3. Positivo, passo para lá, fica negativo. Fico com 2x será igual a menos 3 menos o 4, que isto implica aqui. Fico com 2x será igual a menos 3 menos 4 vai dar menos o 7. Então, fico com x será igual a menos 7 sobre o 2. Então, aqui nós temos o nosso zero da função. Agora, a ordenada na origem, qual o valor de y quando x for igual a 0? Mesma coisa. Significa que no lugar de x vamos substituir por 0. Então, ficamos com y será igual a 1 mais 3 sobre 0 mais 4. Então, o y será igual a 1 mais 3 sobre 4. Daí vamos fazer um MC de 4, aqui de 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 3 será igual a 7 sobre 4. Então, esta aqui será a nossa ordenada na origem.
Não se esqueça também uma coisa muito importante, indicar o domínio da função e o contradomínio da função. Já ensinei. Para o domínio da função, diz que x pertence a R, mas vai ser diferente do nosso x vertical, ou seja, da nossa assíntota vertical, que será igual a menos 2, ou seja, será diferente de menos 2. Para a assíntota horizontal, nem que trabalhamos com y, diz que o y pertence a R, diferente de 3. Então, aqui nós teremos a nossa assíntota horizontal. Então, nós temos este aqui, e depois o resto é somente traçar o gráfico. Com o gráfico, já sabes. Zero da função ordenada na origem, a assíntota vertical horizontal te permite você ter o gráfico. Agora, vamos imaginar um caso em que a gente tenha o gráfico. Um caso em que a gente tenha o gráfico, em que de acordo com este gráfico, nós temos que, já que indicar todos os pontos das assíntotas. Ok. Mas antes disso, esta condição aqui, né, em que o B diferente de 0 e B maior que 0 e o B menor que 0. Então, uma vez que nós temos um gráfico traçado aqui neste ponto, vamos analisar se esta condição é válida ou não. Estamos a dizer que o B tem que ser diferente de 0, o B maior que 0 ou o B é menor que 0. Quando o B for maior que 0, significa que nós teremos uma função aqui decrescente. Mas quando o B for menor que 0, a função é crescente. Com isso, quer dizer o quê? Nós temos aquele nosso exemplo que nós vimos de uma função em que nós temos o y igual a menos 3 sobre x mais o 3. Então, para este tipo de caso aqui, nós estamos a analisar esta condição em que quando o b for maior que 0 e o b menor que 0, ou seja, quando b for maior que 0, a função é decrescente, e quando b for menor que 0, a função é crescente. Ainda bem que nós temos o mesmo gráfico que coincidiu, né? O que acontece? Nós dissemos que aqui nós temos o nosso valor do que é de b, que é menos 3. Então, se o b é o menos 3, significa que o b é menor que 0. Olha aqui, quando o b é menor que 0, o que acontece com o nosso gráfico? O gráfico torna-se crescente, né? O gráfico torna-se crescente. Por quê? Y é igual a mais b sobre cx mais o d. Nossa expressão é que y é igual a menos 3 sobre o x mais o d. Significa que nós não temos o valor do que é do a. Só temos essa expressão apenas nesta parte. Então, para tal, o nosso valor de b aqui é negativo, a razão que a função é crescente. Com isso, quero dizer o quê? Isto aqui te ajuda no sentido de você analisar de uma forma muito mais rápida quando te dão uma certa função para você conseguir esboçar. Então, se você já tem domínio disso aqui, logo você vê isso aqui, você já consegue ver que a parábola, ou seja, a nossa hipérbola vai ser virada para cima. Então, é que ajuda neste sentido para você fazer essa análise aqui. Então, se fosse maior que 0, aí ia ver que nós íamos ter uma parábola, uma hipérbola decrescente. Não, imaginemos um exemplo em que somos dados um gráfico em que, a partir deste gráfico, nós teremos que ter uma expressão da nossa função homógrafa. Então, não se esqueça primeiro de se inscrever no canal. Se estás a gostar de videoaulas, compartilhe, crie um debate, estarei aqui para ajudar, pois todos aqui estamos aqui para aprender. Então, temos aqui um ponto em que tenho o poster 1, aqui em que eu tenho o ponto poster 2, aqui vou ter o menos 2, aqui poster menos 4, para facilitar, né? Então, daqui eu posso traçar, né, este gráfico. Este aqui é um gráfico já dado, ou seja, dizemos que é um gráfico já dado ou um gráfico já feito, né, em que a partir deste gráfico aqui, nós temos que encontrar a nossa expressão. Aqui, temos isto aqui. Temos isto aqui. Aqui, esse aqui é tracejado neste ponto. Agora, de maneira só dar este gráfico aqui, essa será a expressão analítica de uma função homógrafa, né? Nós sabemos que a expressão de uma função homógrafa de uma função analítica diz que f de x é igual a ax mais b sobre cx mais o d. Primeiro já sabemos como achar as assíntotas, né? O primeiro passo. Primeiro já temos essa parte aqui que é uma linha tracejada vertical. Então estamos aqui a assíntota vertical Vx é igual ao que a 1.
E essa linha tracejada horizontalmente, temos a assíntota horizontal, que é igual a 2. Nós temos aqui os zeros da função e ordenada na origem. Então, os nossos zeros da função será este ponto aqui, em que teremos o x será igual a menos 2. E a nossa ordenada na origem seria, que é menos 4. O nosso y será igual a menos o 4. Então, nós temos esses pontos. Então, para tal, nós queremos ter uma expressão original, ou seja, teremos ter uma expressão homógrafa a partir do gráfico. Então, nós sabemos que f de x é igual a ax mais b sobre cx mais o d. Então, o que acontece? Eu tenho aqui minha assíntota vertical e a assíntota horizontal tenho o x e tenho o quê? O y. Primeiro, eu sei que para determinar uma assíntota, ou seja, para nós determinarmos uma assíntota vertical, temos que x vertical é igual a 1. Em outras palavras, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que é x menos 1, que será igual ao que a 0. Porque isto aqui, quando passo para cá, fica positivo. Então, tenho aqui minha assíntota vertical. Então, já sei que a minha expressão daqui do denominador é x menos 1. Outra parte. Então, depois daqui, eu quero determinar a minha assíntota, ou seja, quero determinar o meu valor de a, x mais o b. Para eu conseguir determinar isso aqui também, não é tão difícil assim. É muito fácil. É só fazer o seguinte. Nós sabemos que a nossa assíntota horizontal é igual a sobre o c. Então, e nós determinamos nossa assíntota horizontal, que é o valor de 2, ou seja, o valor é igual a 2. Então, isso implica que ficamos com a sobre c será igual a 2. Então, este c está a dividir quando passar cá para multiplicar. Então, o a será igual a 2 vezes o c. O que acontece neste ponto? Vimos que para o denominador nós temos essa expressão de x menos 1, onde o nosso valor de c automaticamente aqui é igual ao que? A 1. Então, ficamos com a será igual a 2 vezes 1. Então, o a será igual a 2. Daí já podemos avançar um pouco, em que temos f de x será igual, o nosso valor de a é 2, então significa que temos a expressão de 2x mais b sobre o x menos 1. O que nos resta aqui é determinar o valor do quê? De b. Então, como é que nós podemos determinar o valor de b? Existem várias maneiras para você achar o valor de b. Então, para tal, para nós conseguirmos determinar o nosso valor de b, é muito simples. Lembra-se que quando nós dissemos que para nós conseguirmos determinar este valor aqui, que é do valor da ordenada da origem, dissemos que quando x for igual a 0, o nosso y é menos 4. Então, significa que aqui no lugar de x, posso substituir por 0 e no lugar de f de x, uma vez que o f de x nas funções é igual a y, posso substituir por menos 4. Daí eu posso ficar com menos 4, será igual a 2 vezes 0 mais b sobre 0 menos 1. Esse senhor aqui está a dividir, quando para cá passa a multiplicar, ou seja, ficou menos o b, menos 4 será igual a b sobre menos 1. Esse senhor passa para cá passa a multiplicar, então b será igual a 4. Então, tendo já o valor de b, que é igual a 4, posso já ter minha expressão deste gráfico, onde eu tenho f de x será igual. Nós tínhamos uma parte aqui já feita, 2x mais o valor de b, que é 4, sobre o x menos 1. Então, esta aqui é a nossa expressão de uma função homógrafa. Não, daí que te desejo um bom trabalho, é somente tentar resolver o máximo possível de exercícios sobre funções homógrafas. Depois comenta, tem o meu contato aí para o WhatsApp para tentar ajudar e vos desejo um bom trabalho. Mas antes disso, vou deixar esse exercício aqui para estar a se divertir enquanto a sua mente ainda está fresca. Sobre x menos 1. Este aqui é um exercício, pode estar a se divertir. Obrigado, até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo.